O nosso universo é verdadeiramente único? Ou outros universos já existiram antes de nós? O telescópio James Webb mais uma vez detectou algo que desafia tudo o que sabemos sobre o cosmos. A galáxia recém-descoberta demonstra que estávamos profundamente enganados sobre o amanhecer cósmico, somada a todas as outras estruturas impossíveis que o Webb já revelou. Cada vez mais especialistas estão se afastando da teoria do Big Bang e passando a acreditar que o nosso universo seguiu um caminho completamente diferente. Roger Penrose é um deles. O Nobel britânico não está apenas convencido de que o cosmos segue um ciclo eterno. Ele afirma ter encontrado evidências concretas dessa dança entre destruição e renascimento. Hoje, vamos mostrar o que o telescópio James Webb descobriu nas profundezas do espaço e quais objetos podem ter se originado de um universo anterior, cedo demais, grande demais, massivo demais. Depois que o James Webb varreu uma região do céu próxima à Ursa Maior, astrônomos detectaram misteriosos pontos de luz. Pontos cuja luz havia viajado por mais de 13 bilhões de anos até chegar até nós. Ela vinha de objetos que existiam entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang, e suas características sugeriam que eram galáxias primordiais. Mas os cientistas ficaram perplexos ao descobrir que esses aglomerados de estrelas já eram tão massivos quanto a nossa Via Láctea é hoje, e isso não deveria ser possível. Afinal, nosso modelo padrão afirma que simplesmente não havia matéria suficiente naquela época para dar origem a esses gigantes galácticos. Chamados de destruidores do universo, essas estruturas inexplicáveis lançaram a comunidade astronômica em uma crise profunda. Mas isso foi apenas o começo. No período que se seguiu, o Webb detectou ainda mais galáxias. Galáxias que pareciam ricas demais em estrelas para sua idade, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. E também confirmou que a taxa de expansão do cosmos não corresponde às nossas previsões teóricas. Essa taxa é descrita pela chamada constante de Hubble. Quando a calculamos no papel, obtemos um valor de 67 km por segundo por megaparsec. Mas quando consultamos supernovas, gigantes vermelhas, lentes gravitacionais e estrelas variáveis, a constante de Hubble salta para 73 km por segundo por megaparsec. E o Webb confirmou essa discrepância perturbadora mais uma vez. Mas como isso é possível? Como explicar um desvio tão extremo entre teoria e realidade? A solução mais espetacular proposta pelos pesquisadores é a hipótese de que o nosso universo está se fundindo com outros universos. A verdadeira razão da inflação cosmológica, a fase de crescimento superluminal, logo após o Big Bang, pode ter sido a absorção do nosso jovem cosmos por um universo-mãe maior. Para explorar essa ideia, cientistas desenvolveram um modelo matemático que examina os efeitos de múltiplos universos interagindo entre si. A conclusão foi que tal cenário aumentaria o volume do nosso universo, e os nossos instrumentos interpretariam esse aumento de volume como a expansão do cosmos. Os resultados obtidos concordam melhor com as nossas observações do que o modelo padrão tradicional. Essa descoberta do Webb está abalando a aurora cósmica. Muitos especialistas hoje admitem abertamente que nossa compreensão do universo é incompleta, que pode haver fatores significativos ainda fora do nosso alcance. Para entender o que isso significa, precisamos recuar até a aurora cósmica. Um período em que as primeiras estrelas não apenas acenderam as luzes do universo, mas também ionizaram o hidrogênio neutro que havia antes. Até então, as nuvens de hidrogênio interestelar agiam como uma névoa densa, dispersando e absorvendo a radiação ultravioleta e de ondas curtas, mantendo o cosmos envolto em escuridão. Os especialistas geralmente assumem que a reionização começou cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang.
Simulações indicam que as primeiras brechas na névoa de hidrogênio já surgiam nessa época, mas essas regiões permeáveis à radiação ainda eram pequenas, formando bolhas ao redor das galáxias mais antigas. Pelo menos era o que pensávamos. Mas agora, com a galáxia conhecida como Jades GES Z11-1, o James Webb adicionou ao mapa estelar uma estrutura que existia apenas 330 milhões de anos após o Big Bang e deixou o mundo científico de queixo caído. Essa galáxia emite uma quantidade surpreendente de radiação ultravioleta de ondas curtas para essa época. Levando em conta o desvio para o vermelho da assinatura espectral do hidrogênio excitado, essa emissão corresponde ao que chamamos de radiação Lyman-alfa, e isso é profundamente problemático. A descoberta contraria diretamente nossa compreensão atual da evolução cósmica. Segundo o nosso conhecimento, a radiação Lyman-alfa só poderia se propagar depois que a densa névoa de hidrogênio já tivesse sido ionizada em larga escala, o que, segundo os modelos, não deveria ter ocorrido até muito mais tarde. O astrônomo Joris Wittstock, da Universidade de Cambridge, que liderou o estudo, explicou a descoberta desconcertante. Segundo ele, era completamente inesperado. Embora estejamos vendo essa galáxia num momento em que o universo tinha apenas 330 milhões de anos, ela exibe uma assinatura surpreendentemente forte de radiação Lyman-alfa. Seu colega e coautor Kevin Heinlein completou: não deveríamos ter encontrado uma galáxia assim. E mesmo assim, ela está lá. Os dados espectrais não deixam dúvidas. A radiação ultravioleta da galáxia se propagou muito além do que alguém havia considerado possível. Os cientistas determinaram que a bolha de gás ionizado se estendeu por mais de 650 mil anos-luz em todas as direções. O que significa que a reionização cósmica ou começou muito mais cedo do que se esperava, ou avançou muito mais rápido do que nossos modelos previam. Mas será que isso é prova de um universo cíclico? A descoberta também sugere que galáxias primordiais menos massivas desempenharam um papel maior na reionização do que se pensava. A origem exata da intensa radiação ultravioleta dessa estrutura ainda é desconhecida. Os cientistas apontam que a grande bolha de hidrogênio ionizado foi criada por uma população especial de estrelas primordiais quentes e luminosas, ou por um buraco negro ativo no centro da galáxia. Mas o que todas essas descobertas confusas significam para a nossa compreensão do universo como um todo? Se continuamos encontrando coisas que simplesmente não se encaixam nos nossos modelos de evolução cósmica, será que estamos errados em algo muito mais fundamental? E se o Big Bang não marcou o início de tudo, mas apenas a transição explosiva de um universo para o próximo? Bem, chegamos exatamente à convicção fundamental de Roger Penrose. O Nobel britânico de Física não tem dúvidas de que o cosmos segue uma dança constante de destruição e renascimento, e que o tão celebrado Big Bang foi, na verdade, um grande salto, um novo começo. Em detalhes, o universo se expandiria continuamente até que toda a matéria se desintegrasse e se transformasse em luz. E verdade seja dita, o que se expande também pode se contrair. Esse ambiente extremo, onde nada tem referência de tempo ou espaço, inevitavelmente levaria o universo a explodir numa nova existência, repetidamente. Mas essa hipótese se torna ainda mais fascinante quando consideramos que Penrose afirma ter encontrado evidências concretas da sua visão cíclica do cosmos. Objetos originados diretamente do nosso universo predecessor estariam adormecidos nas profundezas do espaço. Penrose e seus colegas descobriram um sinal marcante na radiação cósmica de fundo, ou CMB. Esse é um resquício de radiação originado cerca de 380 mil anos após o Big Bang, que ainda hoje preenche todo o universo. E foi precisamente aqui que Penrose e sua equipe encontraram manchas circulares nos dados dos satélites Planck e WMAP.
manchas que correspondem a flutuações de temperatura muito acima da média do CMB. Segundo Penrose, essas são os chamados pontos de Hawking. No fim de cada era cósmica, buracos negros supermassivos se evaporariam completamente em radiação de Hawking, carregando toda a energia irradiada para o universo seguinte na forma de um único ponto de Hawking. Os fótons produzidos nesse processo se dispersariam numa região em expansão, só se tornando visíveis quando finalmente emergissem na radiação de fundo de micro-ondas do novo cosmos. No papel, um ponto de Hawking pareceria um disco com o diâmetro aproximado da lua cheia. E é exatamente isso que Penrose detectou no mapa do CMB. Em outras palavras, esses poderiam ser os lugares onde os buracos negros do universo predecessor imortalizaram seus pontos de Hawking na radiação de fundo. Se estamos realmente diante de relíquias de um cosmos anterior, ainda é controverso na comunidade científica. Mas Penrose permanece inabalável e lembra que os buracos negros um dia foram descartados como pura especulação matemática. Hoje são realidades astronômicas indiscutíveis. Universo incrível. Desde o século XVIII, os seres humanos constroem telescópios maiores e mais poderosos para olhar com mais profundidade e precisão para o espaço. Em 1686, o estadista e astrônomo holandês Constantijn Huygens construiu um novo tipo de telescópio de alto desempenho, o primeiro capaz de imagiar com precisão planetas tão distantes quanto Saturno. Desde então, os telescópios foram crescendo, permitindo enxergar cada vez mais longe no cosmos. Em 2022, o James Webb, o maior telescópio espacial da história humana, foi lançado. E em 2024, o maior telescópio óptico já construído, o ELT, começou a operar no deserto do Atacama, no Chile. Graças às tecnologias únicas que temos hoje, já sabemos tanto sobre o universo, suas peculiaridades e fenômenos únicos. Sabemos que em Marte há poeira magnética na atmosfera e que essa poeira faz os pores do Sol parecerem de um azul pálido. Marte também abriga as maiores estruturas geológicas do Sistema Solar. Montanhas em Marte chegam a ser 3 vezes mais altas que o Monte Everest, e há cânions 7 vezes mais longos que o Grande Cânion da Terra. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é, na verdade, uma gigantesca tempestade que já ruge há mais de 400 anos. Na época de Huygens, 3 massas terrestres caberiam dentro da enorme tempestade. Hoje, restou apenas uma. Da nuvem de Oort, no limite mais distante do Sistema Solar, cometas viajam pelo nosso sistema. Hoje, pesquisadores acreditam que alguns desses cometas carregam vida em forma de bactérias pelo cosmos, sendo, talvez, os mensageiros da criação. Uma viagem até a estrela mais próxima, Alpha Centauri, levaria 5 milhões de anos num avião comum. E cruzar a Via Láctea na velocidade da luz levaria 100 mil anos. A lua Europa de Júpiter está coberta por uma espessa camada de gelo. Mas sob o gelo, que tem quilômetros de profundidade, os pesquisadores encontraram um oceano de água líquida. Micro-organismos podem existir lá. No centro de cada grande galáxia há um buraco negro supermassivo. O buraco negro no centro da Via Láctea se chama Sagitário A. Tem 12 milhões de quilômetros de diâmetro e pode atrair e engolir estrelas, planetas e outros buracos negros. O gelo de água era considerado uma raridade no Sistema Solar há 50 anos. Hoje sabemos que ele está presente em todos os planetas rochosos. As luas dos gigantes gasosos possuem água congelada. E mesmo em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, há ocorrências de gelo. O maior asteroide do Sistema Solar se chama Vesta. É tão grande quanto alguns dos anões planetários nas bordas do Sistema Solar. A única diferença é que Vesta não orbita o Sol sozinho, sendo claramente um asteroide, não um planeta. Mercúrio e Vênus são os únicos planetas do Sistema Solar sem luas.
Em 2019, a Terra ganhou temporariamente uma segunda lua, com cerca de 1 metro de diâmetro. De onde veio essa coisa minúscula, ninguém sabe. Após 1 ano em órbita, a mini-lua simplesmente desapareceu. No planeta Netuno, ventos violentos sopram permanentemente, atingindo velocidades de 2.600 km por hora, o dobro da velocidade do som na Terra. As tempestades em Netuno são tão rápidas porque há pouco atrito ou resistência na alta atmosfera do planeta gasoso. Em Saturno, uma tempestade perpétua ruge, semelhante à de Júpiter. A tempestade no polo norte de Saturno tem uma característica fascinante. Ela tem o formato de um hexágono. Um dia em Vênus é mais longo que um ano venusiano. Isso ocorre porque Vênus precisa de 243 dias para girar em torno do próprio eixo, enquanto leva apenas 225 dias para orbitar o Sol. Sabemos que buracos negros não são completamente negros. Eles têm seu próprio brilho, simplesmente invisível aos nossos olhos. A maior coleção de galáxias é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Seu tamanho é de 10 bilhões de anos-luz, sendo considerada uma das maiores estruturas coerentes do cosmos. Júpiter, Netuno e Urano têm um sistema de anéis, assim como Saturno. No entanto, os anéis são muito mais tênues e não visíveis a olho nu. A estrela Ui Scuti é 1.700 vezes maior que o nosso Sol. Junto com VV-CPIA, essa supergigante vermelha é uma das maiores estrelas conhecidas no universo. Ainda assim, o nosso Sol é tão grande que representa 99% da massa de todo o Sistema Solar. No centro da Via Láctea, foram descobertas 2 moléculas orgânicas complexas, o formiato de etila e o cianeto de N-propila. Aqui na Terra, essas substâncias são encontradas em framboesas e no aromatizante artificial de rum. Por ora, provavelmente não conseguiremos verificar se o centro da nossa galáxia tem sabor de framboesa. Há exoplanetas nos quais chove vidro, rochas ou diamantes. Um planeta onde chova ouro, no entanto, ainda não foi descoberto. Tritão é a única lua que orbita seu planeta em sentido inverso. Caronte, a lua de Plutão, tem metade do tamanho do próprio planeta. Presumivelmente, os dois formam algo mais próximo de um sistema de planeta duplo. Alguns pesquisadores dizem o mesmo sobre a Terra e a Lua. A matéria escura representa cerca de 96% do universo. Estrelas, planetas e galáxias ocupam apenas 4% do espaço. Até agora, sabemos muito pouco sobre matéria escura e energia escura, e provavelmente existem inúmeras outras formas de matéria e energia ainda por descobrir. Em 2004, foi descoberto um planeta composto por até 30% de diamante. Saturno tem uma densidade menor que a da água. Se pudéssemos colocar o planeta numa banheira gigante, ele flutuaria suavemente na superfície como uma pena. Nossa galáxia vizinha é Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Se o espaço vazio realmente consistisse em nada, haveria silêncio total no cosmos. Mas esse não é o caso. Com grandes radiotelescópios, conseguimos captar sinais de galáxias a milhões de anos-luz de distância. Isso é possível porque o meio interestelar é composto por pelo menos 100, talvez bilhões de átomos por metro cúbico, sendo capaz de transmitir ondas sonoras, ainda que muito fracamente. Essas ondas estão fora do alcance audível humano, e os pesquisadores precisam convertê-las para frequências mais altas a fim de torná-las audíveis. Com Plutão, tínhamos 9 planetas no Sistema Solar. Depois, Plutão perdeu o status de planeta e passamos a ter 8. Mas enquanto isso, há indícios crescentes de que existe mais um grande planeta nas bordas extremas do Sistema Solar. Um que os cientistas chamam de Planeta 9, ou Planeta X. Portanto, ainda não descobrimos tudo, nem mesmo em nosso próprio Sistema Solar. Mesmo dos universos que conhecemos até agora, conhecemos apenas uma pequena fração. E enquanto isso, os indícios aumentam de que nosso gigantesco cosmos
não é o único. Por aí e ao redor de nós, pode haver inúmeros outros universos e dimensões até agora desconhecidas. Por muito tempo, os pesquisadores assumiram que o universo tem 13,8 bilhões de anos e se originou de um único ponto inicial. A teoria do Big Bang deixou de ser sustentável na opinião de alguns cosmólogos. E não são apenas as descobertas mais recentes das galáxias mais antigas que colocam essa teoria em xeque. Pesquisadores encontraram evidências de uma misteriosa linha que divide o firmamento ao meio. Essa linha, conhecida como o Arco do Mal, poderia ser o centro em torno do qual o nosso cosmos gira. No grande esquema das coisas, o universo seria então nada mais que uma galáxia contendo trilhões de galáxias, com outros universos girando em torno de seus próprios eixos num espaço infinito, o que significaria que nosso universo não se expande. Ele gira. Outra pista vem do chamado fluxo escuro. Cosmólogos o entendem como um possível padrão no movimento próprio de aglomerados de galáxias. Essas estruturas se originam hipoteticamente de fora do universo, apontando novamente para a coexistência de diferentes universos. A partir dos padrões de movimento de algumas galáxias e aglomerados a bilhões de anos-luz de nós, pesquisadores calcularam a presença de um grande objeto massivo fora do nosso cosmos, influenciando as órbitas das galáxias. Mas a possibilidade de muitos outros universos não existe apenas fora do nosso cosmos. A física quântica assume que existem muitas outras dimensões dentro do nosso próprio mundo. Acima, abaixo, antes ou além do que percebemos, invisíveis e imensuráveis no presente. Esses podem ser mundos que seguem leis físicas completamente diferentes das do nosso universo. Esses cosmos podem ser imensos, minúsculos, ou uma imagem especular e invertida no tempo do nosso cosmos. No nosso universo, tudo é conectado pela força da gravitação. Mas também seria concebível que existam cosmos sem as forças naturais que conhecemos, ou com forças completamente diferentes. Estrelas e galáxias poderiam ser seres inteligentes e vivos nesses universos, caminhando pelo espaço como nós, seres humanos, caminhamos pela natureza. Pesquisadores encontraram evidências da existência de buracos brancos. Ao contrário dos nossos buracos negros, eles liberam energia e informação, enquanto nada entra neles. Nossos buracos negros poderiam ser exatamente esses buracos brancos em um universo paralelo. A energia e a informação que desaparecem e nunca mais são vistas seriam expelidas lá. E pesquisadores nesse cosmos, talvez neste exato momento, se perguntam de onde vem a misteriosa força dos buracos brancos. O telescópio espacial James Webb enxerga com mais nitidez e precisão o espaço do que qualquer telescópio anterior. Com seus 16 espelhos de observação dourados, ele pode ver em ângulos que permaneceram ocultos para o Hubble. Pela primeira vez, estamos testemunhando eventos logo após o Big Bang. Vemos estranhos pontos de luz no universo primitivo, misteriosas lacunas na radiação de fundo cósmica e buracos negros tão enormes que devem ter existido antes do Big Bang ou ter vindo de outro universo. Galáxias inesperadamente maduras logo após o Big Bang. Uma das maiores surpresas do James Webb foi a descoberta de galáxias completamente formadas, numa época em que, segundo os modelos anteriores, elas deveriam ser nuvens de gás caóticas. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, levou várias centenas de milhões de anos para que as primeiras galáxias estáveis se formassem a partir do plasma denso e quente do universo primitivo. Mas o James Webb encontrou dezenas de galáxias massivas e ordenadas que já existiam entre 300 e 400 milhões de anos após o Big Bang. E não é apenas a mera existência dessas galáxias que é um milagre. Elas também exibem propriedades completamente inesperadas.
Essas galáxias não são apenas muito mais antigas, mas também muito mais estruturadas do que o modelo cosmológico permite. Alguns pesquisadores especulam que essas estruturas poderiam ser fragmentos materiais de um universo anterior. Essa descoberta impulsiona uma teoria proposta pelo pesquisador britânico Sir Roger Penrose. Penrose publicou sua ideia de cosmologia cíclica conforme, ou CCC, em 2015. Segundo ela, nosso universo é apenas um de uma série incontável. Quando um universo morre, um novo nasce. Ele se expande e se desenvolve até atingir um fim, colapsa e dá à luz a um novo universo. É possível que nem todas as estruturas se percam no fim de um universo. Certas flutuações de densidade ou mesmo estruturas completas de matéria poderiam ser transferidas para o universo seguinte, o que explicaria por que as galáxias no nosso universo evoluíram muito mais rapidamente do que os pesquisadores originalmente pensavam. 2. Os misteriosos pontos de Hawking. O James Webb não foi construído originalmente para mapear a radiação de fundo, mas mesmo aqui, pesquisadores agora usaram um novo telescópio para resolver um antigo mistério. Eles utilizam a incrível sensibilidade e a visão infravermelha do Webb para examinar irregularidades na radiação de fundo. O olhar aguçado do telescópio deveria revelar estruturas no universo primitivo que não deveriam estar lá. Estruturas como lacunas maiores, irregularidades e regiões mais frias. A radiação cósmica de fundo é a luz mais antiga que podemos ver. Um brilho residual do Big Bang que permeia o universo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Satélites como o COBE, o WMAP e o Planck já a mapearam em detalhes e descobriram anomalias surpreendentes. Entre os fenômenos mais estranhos estão padrões circulares de temperatura que não se encaixam no modelo padrão da cosmologia. Mais uma vez, é o pesquisador Sir Roger Penrose quem acredita ter encontrado uma explicação. Os padrões poderiam ser os chamados pontos de Hawking, resquícios de buracos negros supermassivos que existiram num universo anterior e se evaporaram em seu fim através da radiação de Hawking. Sua teoria de cosmologia cíclica, conforme afirma que, ao fim de cada ciclo, todos os buracos negros se evaporam lentamente através da radiação de Hawking, até que reste apenas um espaço-tempo quase vazio. Esse espaço-tempo, por sua vez, forma a base para um novo universo. Se essa teoria estiver correta, os pontos de Hawking no CMB poderiam ser as últimas assinaturas de um universo há muito desaparecido. Se Penrose estiver certo, isso viraria toda a nossa visão de mundo de cabeça para baixo. O Big Bang não seria o início de tudo. Seria apenas mais uma fase em um ciclo eterno e muito maior de universos. 3. Buracos negros supermassivos, relíquias de um universo anterior. Parece que o James Webb encontrou uma série de evidências para as teorias de Penrose. Além dos misteriosos pontos de Hawking na radiação cósmica de fundo, há outra descoberta, possivelmente ainda mais espetacular, que poderia provar a existência de um universo anterior. Em suas imersões profundas no passado do universo, o James Webb encontrou evidências de que enormes buracos negros já existiam logo após o Big Bang, o que é tão impossível quanto as galáxias altamente evoluídas. Buracos negros supermassivos normalmente levam bilhões de anos para crescer a tais tamanhos. Eles geralmente se formam a partir do colapso de estrelas, ou pela acreção lenta de gás ao longo de milhões ou até bilhões de anos. Mas o James Webb descobriu buracos negros supermassivos que devem ter existido apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essa descoberta desafia os modelos anteriores, pois seria impossível para objetos tão enormes se formarem em tão pouco tempo. Se a teoria de Roger Penrose estiver correta e nosso universo for de fato cíclico, então alguns desses gigantescos buracos negros podem ter sobrevivido à transição entre dois universos.
Nos estágios finais de um universo antigo, quando apenas os buracos negros restam, alguns espécimes extremamente massivos poderiam ter sobrevivido. Outra pista de que esses buracos negros são antigos e não novos é que eles possuem discos de acreção completamente formados. Ou seja, esses gigantes estão ativamente devorando matéria. Mas como isso é possível num universo que deveria conter muito poucas estrelas e pouca matéria nessa época? Outro cenário possível seria que estamos observando a interface de vários universos nesse período. Não seria apenas uma questão de universo predecessor e universo sucessor, mas de um encontro entre vários universos de diferentes idades. Pesquisadores assumem que universos de diferentes dimensões podem se sobrepor regionalmente no tempo e no espaço. 4. A misteriosa mancha fria. Uma pista para outro universo. Vamos olhar novamente para a radiação cósmica de fundo. A chamada mancha fria é possivelmente outra pista importante. Essa enorme região, que é mais fria do que os cálculos do modelo padrão da cosmologia permitem, poderia ser um ponto de contato com outro universo. Pequenas variações de temperatura são normais dentro da radiação cósmica de fundo. Elas resultam das flutuações quânticas do universo primitivo. No entanto, a área que os cientistas chamam de mancha fria é estranhamente grande e fria demais para ser explicada por essas flutuações. Cientistas buscam há muito tempo uma explicação, mas nenhuma teoria convencional consegue explicar totalmente essa anomalia. Uma das hipóteses mais intrigantes é que essa mancha fria poderia ser o primeiro indício direto de uma colisão com outro universo, o que confirmaria a teoria do multiverso, que afirma que nosso universo não existe isolado, mas faz parte de uma teia cósmica muito maior, na qual pode haver muitos outros universos com suas próprias leis naturais e grandezas físicas. É concebível que existam universos nos quais o tempo corre ao contrário. Universos compostos apenas de antimatéria. Universos nos quais a matéria como a conhecemos não existe. Poderia haver também um duplo exato do nosso mundo. Se o nosso universo se cruzou, ou mesmo se sobrepôs parcialmente a outro universo nos primeiros dias, essa interação poderia ter deixado rastros na radiação cósmica de fundo. Cientistas estão agora usando o poder único do James Webb para estudar galáxias e estruturas extremamente distantes que poderiam estar na mancha fria. Se o James Webb detectar distribuições incomuns de matéria, padrões de luz estranhos ou sinais de física desconhecida, poderia ser um forte indício de que a mancha fria foi causada pela interação com um universo alienígena. 5. O James Webb confirma o problema com a expansão do universo. Mais evidências de outro universo. Você sabia que já é conhecido há décadas que o universo pode não estar se expandindo de forma uniforme? Essa suposição está ligada ao princípio cosmológico, que afirma que o universo é homogêneo e isotrópico em grande escala. Segundo esse princípio, ele deveria parecer o mesmo em todos os lugares e se comportar de forma idêntica em qualquer escala física observada. Mas as medições mais recentes lançam dúvidas sobre essa noção. Há indícios de que o universo se expande em velocidades diferentes em regiões diferentes, o que não apenas questiona o modelo padrão da cosmologia, mas também poderia apontar para teorias ainda mais radicais. A primeira ideia é que nosso universo interage com outro universo e que seu movimento estaria assim distorcido regionalmente. A outra ideia é que vivemos num universo de bolha. Dentro de cada bolha, leis ligeiramente diferentes podem se aplicar. E, portanto, a expansão dentro das bolhas é sempre ligeiramente diferente. A diferença na expansão foi comprovada por discrepâncias na chamada constante de Hubble, que indica a velocidade de expansão do universo. Dependendo do método de medição, valores diferentes foram obtidos no passado. Os dados do satélite Planck indicam uma taxa de expansão mais lenta, de 67 km por segundo por megaparsec.
As medições de supernovas fornecem um valor de 73 quilômetros por segundo por megaparsec. Essa chamada tensão de Hubble é um dos maiores mistérios não resolvidos da cosmologia moderna. O James Webb foi usado imediatamente após o seu lançamento para refazer as medições. Havia uma pequena chance de que os telescópios anteriores estivessem errados, mas não estava. O James Webb confirmou a tensão de Hubble mais uma vez, deixando os cientistas ainda mais perplexos. Ainda mais misteriosas que a própria tensão são as diferenças regionais na taxa de expansão. Algumas observações sugerem que certas áreas do universo estão se expandindo mais rápida ou mais lentamente que outras. Se confirmado, seria um desastre para o modelo cosmológico padrão. Se ficar provado que o nosso universo não é afetado de forma uniforme em todos os lugares, explorar o universo através de fórmulas e teorias se tornará quase impossível. Os pesquisadores teriam que abandonar todos os objetivos de decifrar o universo por meio de cálculos. 6. Objetos estranhamente brilhantes no universo primitivo. Um mistério cósmico. Imagine que pesquisadores usaram o James Webb para observar detalhes do universo primitivo. De repente, objetos extremamente brilhantes aparecem onde não deveria haver quase nada. E eles existiam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essas misteriosas fontes de luz são muito mais brilhantes do que seria possível para essa época e apresentam aos astrônomos mais um grande problema. Os pontos parecem jovens demais, massivos demais e brilhantes demais para serem galáxias ou estrelas comuns. Mas o que poderiam ser então? Uma explicação óbvia seria que são quasares primitivos. Buracos negros supermassivos iluminados por enormes quantidades de matéria em acreção. Mas aqui também há um problema. Segundo os modelos anteriores, a formação de buracos negros tão gigantescos leva centenas de milhões de anos. Mas alguns desses objetos brilhantes já existiam entre 300 e 400 milhões de anos após o Big Bang. A questão permanece para esses objetos também. Como poderiam ter acumulado tanta massa em tão pouco tempo? Alguns pesquisadores especulam que poderiam ser um tipo completamente novo de corpo celeste, as chamadas estrelas escuras, ou objetos pré-galácticos, possivelmente relíquias de uma física anteriormente desconhecida. O infinito tem limites, pelo menos para nós. Embora muitos especialistas suspeitem que o universo seja infinito, do nosso ponto de vista aqui na Terra, somos capazes de ver apenas uma fração infinitesimalmente pequena do todo. Nosso campo de visão esférico é apropriadamente chamado de universo observável e abrange a área da qual informações poderiam ter chegado até a Terra desde o Big Bang. Dado que o nascimento cósmico ocorreu há 13,8 bilhões de anos, pode-se pensar que a distância até nosso horizonte natural de visão, o chamado horizonte de eventos, seja também de 13,8 bilhões de anos-luz. Mas isso não é verdade. Afinal, o cosmos, ou seja, o espaço, tem se expandido continuamente desde o início dos tempos, o que significa que as distâncias já percorridas foram ampliadas retroativamente. E a distância até o horizonte de observação é estimada em 46,3 bilhões de anos-luz. O que é fascinante aqui é que cada ponto no universo tem seu próprio universo observável. Em outras palavras, se há uma civilização a bilhões de anos-luz daqui, ela pode ver uma parte do espaço que para nós sempre permanecerá a grande incógnita. Como resultado dessas viseiras cósmicas, os especialistas só podem especular sobre o que dorme além do nosso campo de visão. E enquanto muitos pesquisadores acreditam que as estruturas lá correspondem às do universo local, outros estimam que as profundezas invisíveis do espaço são muito mais bizarras do que podemos sequer imaginar.
O buraco negro que o James Webb adicionou aos mapas estelares algumas semanas atrás era muito mais bizarro do que jamais poderíamos ter imaginado. Batizado com o nome científico LI 5068, o monstro gravitacional já existia 1,5 bilhões de anos após o Big Bang. Mas apesar disso, aparentemente devorava matéria 40 vezes mais rápido do que é teoricamente possível. Mas fique claro, essa misteriosa descoberta do Webb não é de forma alguma uma exceção astronômica. Ela corresponde ao novo padrão desconcertante. Agora, conhecemos toda uma série de buracos negros que simplesmente parecem massivos demais para sua formação tão precoce. Entre eles está o Quasar, um núcleo galáctico ativo chamado J1A 20.0641, que data da era crepuscular cósmica, mas já pesa mais de 1 bilhão de massas solares. Para a consternação dos pesquisadores, porém, um exame mais detalhado com o instrumento de infravermelho médio do Webb, o MIRI, não revelou nenhum mecanismo de alimentação extraordinário. E assim, concluímos que simplesmente não sabemos como um buraco negro supermassivo poderia ter amadurecido completamente quando o cosmos tinha apenas 5% da sua idade atual. Como nossos modelos atuais não conseguem mais explicar os bebês prematuros cósmicos do universo observável, novas abordagens precisam ser consideradas. E o fato de que às vezes elas têm o potencial de revolucionar nossa compreensão do universo é demonstrado pelas observações de Sophie Kudmani. Quando perguntada se os buracos negros, surpreendentemente massivos, poderiam ter se formado a partir de estruturas que existiam antes do Big Bang, a astrofísica da Universidade de Cambridge respondeu: "A coisa empolgante sobre essa questão é que nada está descartado." Algumas pessoas dizem que os buracos negros massivos que encontramos no universo primitivo devem ter se formado por colapso direto. Há várias publicações que sugerem que as observações provam isso. Se os buracos negros crescerem de forma eficiente, eles têm tempo suficiente para se desenvolver a partir de uma semente muito leve. Mas embora Kudmani enfatize que esse modelo é apenas uma das muitas explicações, ele traz uma premissa revolucionária, que havia algo antes do Big Bang e, portanto, antes do nosso universo. O modelo cíclico, o fim como um começo. Que a cosmologia atual chegou aos seus limites em muitos aspectos é demonstrado também pela descoberta do Webb, que desencadeou a crise astronômica em primeiro lugar. Já em fevereiro de 2023, a notícia se espalhou de que havia 6 galáxias impossíveis, tão massivas quanto a Via Láctea é hoje, existindo há 13 bilhões de anos. Como essa descoberta inesperada contradizia diretamente nossas teorias sobre a densidade da matéria no cosmos primitivo e sobre a evolução galáctica, os objetos inexplicáveis rapidamente ganharam o apelido de destruidores do universo. E, aparentemente, algumas galáxias no universo jovem eram muito mais eficientes em converter gás em estrelas do que outras. Essa foi, pelo menos, a conclusão de uma equipe de pesquisa da Universidade de Genebra, que estudou 3 gigantes galácticos, também conhecidos como monstros vermelhos por sua aparência nas imagens do Webb. Segundo nossas teorias, galáxias se formam relativamente devagar, dentro de halos de matéria escura. Esses halos capturam átomos e moléculas e unem estruturas ao redor deles com sua gravidade, a partir das quais as galáxias eventualmente se desenvolvem. Mas enquanto, via de regra, apenas cerca de 20% ou menos do gás capturado é convertido em estrelas, nos monstros vermelhos essa proporção chega a 50%. Mas mais uma vez, como essas estruturas conseguiram isso, 1 bilhão de anos após o Big Bang, continua sendo um mistério não resolvido na astronomia. Tudo o que sabemos com certeza é que algo deve ter acontecido nos primeiros capítulos cósmicos que abriu caminho para o crescimento surpreendente das galáxias. Mas e se isso não for verdade? Em outras palavras,
E se a fundação para o desenvolvimento do universo não foi estabelecida com o Big Bang, mas antes dele? Chegamos ao cerne de uma teoria espantosa que Roger Penrose defende há bastante tempo. Honrado com o Prêmio Nobel de Física em 2020 pela sua pesquisa sobre buracos negros, o matemático e físico britânico está convencido de que o universo é cíclico. Consequentemente, Penrose não vê o Big Bang como o tanto citado início de absolutamente tudo, mas apenas como a transição entre dois eons, dois ciclos de vida cósmicos. Fiel ao lema de que todo fim é seguido por um novo começo, o universo continuaria se expandindo até que toda a matéria se desintegre e se torne luz. Segundo Penrose, esse ambiente extremo, no qual nada tem referência de tempo ou espaço entre si, inevitavelmente levará a um novo Big Bang, repetidamente. Como parte de cada final cósmico, os buracos negros também se evaporariam completamente, imortalizando-se no universo seguinte na forma de um resquício especial que testemunha a existência do cosmos anterior. E há mais. Penrose afirma ter encontrado exatamente esses rastros reveladores na radiação cósmica de micro-ondas de fundo. Em detalhes, isso se refere a numerosas manchas circulares que podem ser vistas tanto nos dados do satélite Planck quanto nos do WMAP. E só para esclarecer, a radiação cósmica de micro-ondas de fundo, ou CMB, é uma relíquia dos primórdios do universo, criada cerca de 380 mil anos após o Big Bang, durante a época da recombinação, e ainda permeia todo o universo hoje. Para entender por que a descoberta dos chamados pontos de Hawking poderia ser tão significativa, precisamos primeiro perceber que o modelo cíclico postula a inflação cosmológica antes do Big Bang. Isso geralmente se refere a uma fase de expansão extremamente rápida do cosmos, no qual o universo experimentou um surto de crescimento sem precedentes imediatamente após sua criação. Mas se agora colocamos esse crescimento inflacionário antes do nascimento do universo, estamos lidando com o resultado do futuro exponencialmente em expansão de um éon anterior. E, em princípio, a transição de um éon para outro é sólida tanto do ponto de vista matemático quanto do físico. Embora os buracos negros supermassivos representem uma exceção, pois esses teriam absorvido quase completamente os aglomerados de galáxias em seu ambiente até o fim de um capítulo cósmico, antes de eles próprios se evaporarem completamente em radiação de Hawking. Eles levariam toda a energia irradiada para o universo seguinte, na forma de um único ponto de Hawking. Os fótons produzidos nesse processo seriam encontrados numa região em expansão, que, no entanto, só se torna visível quando finalmente aparece na radiação de micro-ondas de fundo do novo cosmos. No papel, um ponto de Hawking pareceria um disco com o diâmetro da lua cheia. E, na prática, os dados já mencionados revelaram exatamente isso na radiação de micro-ondas de fundo. Para ser mais preciso, as manchas misteriosas correspondem a múltiplos das flutuações médias de temperatura do CMB. E, de fato, os especialistas haviam assumido que tais características teriam sido completamente apagadas pela inflação cosmológica. À luz dessa descoberta emocionante e de todas as inconsistências cosmológicas reveladas pelo James Webb, é possível que nosso mundo não corresponda a um único universo, mas apenas ao ciclo atual? Esse é precisamente o foco do debate astronômico que está longe de terminar. Mas mesmo que o cosmos realmente esteja sujeito a um ciclo eterno de destruição e renascimento, algumas questões fundamentais permanecem sem resposta. O que marcaria então o ponto de partida do ciclo? Existe sequer um ponto de partida na eternidade? A gravidade é a solução para o enigma?
Desde que as novas descobertas chocantes se tornaram conhecidas, cientistas têm buscado novas abordagens para reconciliar os achados com quantidades previamente conhecidas da física e das ciências naturais. Nesse processo, eles tropeçaram numa força que quase era considerada entediante, mas que agora poderia fornecer a solução. No coração da evolução do universo está a força da gravidade, a força motriz por trás do crescimento e do desenvolvimento do cosmos. A gravidade é uma das 4 forças básicas conhecidas no espaço. Ela faz parte da teoria geral da relatividade de Albert Einstein e explica não apenas a expansão do universo, mas também o surgimento de grandes estruturas cósmicas. Sem essa força, nosso universo não seria o que é hoje. No entanto, existem também outras forças que moldam o que vemos todos os dias e no que vivemos. Tudo o que os cientistas não conseguiram explicar com as 4 forças básicas. Por meio de observação e análise cuidadosas, os cosmólogos montaram um quadro do mundo que inclui formas de energia e matéria como energia escura, matéria normal, neutrinos e fótons. O problema é que os cientistas sabem muito pouco sobre energia e matéria escuras. Elas são suposições puramente computacionais, observáveis até certo ponto, mas cuja existência não foi provada. Se foi exatamente aí que ocorreu o erro do antigo modelo padrão do Big Bang e do desenvolvimento de estrelas e galáxias, ainda não sabemos. Se seguirmos a abordagem explicativa anterior, a riqueza do nosso cosmos se originou cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, com um evento que conhecemos como o Big Bang, que criou em frações de segundo, a partir de praticamente o nada, todo o potencial do que existe hoje. Segundo esses modelos, o universo que vemos hoje é predominantemente o resultado de irregularidades de densidade que já estavam presentes nos primeiros momentos do jovem universo. A expansão afastou esse padrão primordial. E se calcularmos todas as estruturas do universo de volta a esse momento inicial, deveríamos ver que as formas e fenômenos que hoje se estendem por mais de 90 bilhões de anos-luz já estavam contidos nesse padrão básico. Apesar da abundância de evidências observacionais que apoiam esse modelo, agora há dúvidas sobre essas explicações, pois as galáxias que o James Webb descobriu não se encaixam nos cálculos do modelo. Essas estruturas, que deveriam ser rastreáveis até os primeiros milhões de anos do universo, simplesmente não aparecem lá. Em vez disso, parece que o universo, no limiar da formação da matéria e das primeiras estrelas, se comporta segundo regras completamente diferentes das que a nossa física conhecia até agora. É como se, ao seguir uma estrada que você tem certeza de estar certa, de repente ela se bifurcasse de um jeito que nenhum mapa conhecido mostra, e tudo ao redor muda de repente. E você parece estar num mundo que, por um lado, é familiar, mas que, por outro, está tão alterado que não consegue captá-lo com os parâmetros conhecidos da sua percepção. As origens do nosso universo. Vamos viajar para a era das trevas do universo. Logo após o Big Bang, provavelmente não havia luz, e tudo ficou escuro por centenas de milhares de anos. Então, lentamente, a primeira matéria e os primeiros gases foram se formando, vibrando, comprimindo-se e carregando-se de tal maneira que, graças à força da gravidade, estrelas luminosas nasceram deles. Teorias de inflação cósmica e padrões de flutuações no ruído de micro-ondas de fundo cósmico forneceram evidências de que havia uma uniformidade incrível no início do nosso universo. As circunstâncias exatas que levaram as forças a começar a agir precisamente da maneira que gerou as primeiras estrelas, planetas, luas, galáxias e buracos negros são assustadoramente complexas. Levou décadas para desvendar os mistérios dos primeiros momentos do universo e reunir todas as observações e grandezas conhecidas numa equação coerente. Exatamente.
Essa era a teoria do Big Bang. E agora você entende por que astrônomos, cosmólogos e físicos estavam tão orgulhosos de ter encontrado essa fórmula e essa explicação. Agora, de repente, surgem galáxias que explodem esse modelo, porque 200, 300 ou até 400 milhões de anos após o Big Bang, elas já existiam de forma tão perfeita que ou o universo é muito mais antigo do que se supunha até agora, as regras da física naquela época ainda eram diferentes das de hoje, ou não houve início algum. O James Webb reescreve antigas ideias. Graças às capacidades superiores do telescópio espacial James Webb, podemos pela primeira vez ver galáxias que existiram em estágios muito primitivos da nossa história cósmica. Antes do James Webb, sabíamos que uma galáxia tinha cerca de 13,4 bilhões de anos. Portanto, ela já existia 400 milhões de anos após o Big Bang. Isso ainda seria compatível com o modelo padrão anterior. No entanto, mesmo essa descoberta que o Hubble já havia feito levantava questões. Galáxias não aparecem simplesmente do nada. São necessários milhões ou bilhões de anos para que elas se formem. Como as primeiras galáxias foram formadas, ainda não é conhecido. Estrelas individuais foram unidas pela gravidade? Ou as estrelas já se formaram dentro de uma estrutura que mais tarde se tornou uma galáxia? Essa questão não podia ser respondida antes do James Webb, porque nenhum tamanho estelar ou galáctico de épocas tão antigas era visível. Tudo o que os cientistas tinham era a radiação cósmica de fundo, que em última análise é dita ser uma relíquia do Big Bang e supostamente rastreável até esse ponto ainda hoje. O ruído forma algo como um mapa do cosmos que remonta ao ponto de partida. Mas agora, graças ao James Webb, estamos vendo pela primeira vez sinais de luz daquela época primitiva na forma de galáxias. O James Webb identificou mais de 100 galáxias candidatas que existiram nos primeiros 400 milhões de anos do universo. Esses fenômenos são chamados de galáxias candidatas porque, para muitas delas, ainda não se sabe com clareza se a luz realmente mostra galáxias. Enquanto isso, os melhores telescópios da Terra foram conectados para confirmar as descobertas do James Webb e mostrou resultados preliminares. A luz de algumas dessas aparições é indubitavelmente luz emitida por galáxias entre 13,4 e 13,6 bilhões de anos atrás. GNZ 11 já foi confirmada. O 11 se refere ao desvio para o vermelho dado pela magnitude Z. 11Z corresponde a uma idade de 13,6 bilhões de anos. Como pesquisadores já avistaram candidatas com valores de 20Z, podemos esperar que nos próximos 12 meses, não apenas o atual recorde cósmico de distância será quebrado, mas que velhas teorias serão verdadeiramente aposentadas. No momento, as galáxias muito antigas com um suposto 20Z ainda não foram confirmadas. Uma galáxia que levou os pesquisadores à loucura também mostrou um valor de Z muito alto, sugerindo uma idade de 13,6 bilhões de anos ou mais. No entanto, numa segunda medição, resultou apenas em 4,9Z. Os cientistas brincam que essa galáxia aparentemente existiu em 2 lugares e 2 momentos ao mesmo tempo, uma circunstância que lhe rendeu o apelido de galáxia de Schrödinger, emprestado do modelo teórico quântico do gato de Schrödinger. Esse gato está morto e vivo ao mesmo tempo, segundo o modelo de pensamento. E os quanta também são conhecidos por estar em vários lugares e tempos ao mesmo tempo. Se isso é verdade também para galáxias inteiras, no entanto, pode ser duvidado no momento. Um erro nas medições ou interpretações dos dados também é possível. Também é possível que algo esteja errado com as suposições anteriores sobre o desvio para o vermelho. Mas o que exatamente está certo ou errado ainda é um grande mistério nos limites da física.
Muitas dessas galáxias antigas mostradas pelo James Webb têm propriedades peculiares e desconcertantes, comparáveis à galáxia de Schrödinger, mas mais no âmbito familiar. Nesses casos, não são fenômenos misteriosos de presença ou ausência. Em vez disso, elas têm massa demais, são brilhantes demais e ricas demais em elementos pesados para serem galáxias das primeiras horas do universo. A abundância de galáxias antigas apresenta outro enigma. Um grande número de galáxias muito ricas em estrelas apareceu nas imagens. Até agora, achávamos que o gás fluía para essas galáxias jovens e que a formação de estrelas criava efeitos de retroalimentação que impediam mais gás de entrar nas galáxias no futuro. Mas há um limite de quão rápido essas galáxias podem atrair gás e poeira. Às vezes, esse limite pode ser superado temporariamente sob certas condições, mas não deveria ser o caso permanentemente. Em termos mais simples, isso significa que a descoberta do James Webb pode mostrar que as galáxias no universo primitivo cresceram mais rápida e massivamente do que o esperado. Ou o universo há 13,6 bilhões de anos pode não ter sido tão jovem quanto pensávamos. Essas novas questões, levantadas pelas observações do James Webb, estão atualmente deixando os cientistas com a cabeça girando. É claro que seria melhor olhar ainda mais para o passado. Se encontrarmos galáxias definitivamente mais antigas que 13,8 bilhões de anos, o quadro da cosmologia pareceria diferente novamente. No entanto, ainda não chegamos a esse ponto. Não se pode excluir no momento que o James Webb possa olhar ainda mais longe. No momento, equipes de pesquisadores estão trabalhando em novas ideias para calibrar o telescópio, a fim de talvez obter mais alguns milhões de anos e encontrar objetos ainda mais antigos. Estamos olhando para outro universo? Até agora, estivemos operando dentro do âmbito da física experimental clássica. Se olharmos para o mundo da física quântica ou para modelos de ramos da física que permitem teorias mais ousadas, encontraremos explicações ainda mais fascinantes das observações mais recentes. Assim, dentro do âmbito da física quântica, seria bastante possível que galáxias como GNZ11 não estejam mais dentro do nosso universo, mas que façam parte de outro universo que começa além das fronteiras do cosmos que conhecemos, ou que se sobreponha parcialmente com ele. Em termos simples, isso significaria que poderíamos encontrar o limite, talvez, nas diferenças das regularidades físicas. Onde nossa capacidade de cálculo para, precisamos assumir outro universo. Esse outro universo poderia ter surgido de outro Big Bang, ocorrido num momento completamente diferente. Há também teorias, segundo as quais o Big Bang que deu origem ao nosso universo colocou em movimento vários universos ao mesmo tempo, expandindo-se em direções diferentes. A teoria do universo de bolsa prevê que dentro de um mesmo universo há diferentes quadrantes que podem se desenvolver parcialmente de forma semelhante e, por outro lado, também fortemente diferente entre si. O Big Bang. Antes de entrarmos em mais detalhes sobre essa descoberta revolucionária e sensacional, vamos refrescar nossa memória por um momento. Afinal, o que está por trás do tão citado conceito de Big Bang, que descreve a criação do universo? Bem, ao contrário da primeira suposição e de algumas representações, não foi uma explosão brutal num espaço já existente. Foi o próprio espaço que surgiu, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, junto com toda a matéria e o tempo, a partir de uma singularidade original. Mais uma vez, um breve lembrete. No mundo da física e da astronomia, a designação singularidade descreve lugares onde a gravidade é tão extrema que a curvatura do espaço-tempo diverge, ou seja, é infinita. Mas como podemos ter certeza hoje, tantos bilhões de anos após o nascimento do universo, que nosso lar cósmico foi formado dentro desse processo?
Sobre isso, os especialistas se referem a uma característica que o universo possui desde o início de sua existência. Ele se expande sem parar. Mas também, nesse caso, é necessário considerar uma coisa. O cosmos não se expande num espaço já existente. É o espaço que cresce incessantemente. Agora, os especialistas podem considerar a expansão do cosmos em sentido inverso e calcular de volta ao ponto que personifica a origem do universo. Como prova da correção da teoria do Big Bang, a radiação cósmica de micro-ondas de fundo é listada. Uma radiação quase isotrópica que preenche o universo inteiro e representa uma relíquia dos primórdios do cosmos. Neste ponto, deve-se mencionar, no entanto, que as teorias individuais do Big Bang não tratam explicitamente do nascimento real do universo, mas da fase imediatamente posterior. Em detalhes, nos movemos aqui numa ordem de grandeza entre o chamado tempo de Planck, que é cerca de 10 elevado a menos 43 segundos, e 400 mil anos após o Big Bang. E mesmo que ainda não tenhamos ideia de como era o estado cósmico antes do misterioso tempo de Planck, a teoria do Big Bang tem uma posição inabalável dentro do modelo padrão da cosmologia. As coisas ficam particularmente complicadas. Portanto, quando pesquisadores descobrem algo que simplesmente não pode ser reconciliado com nossas teorias atuais, e que até fornece razão para questionar tudo o que achamos que sabemos sobre a origem do universo. Galáxias impossíveis. Se seguirmos exatamente essa tese comum, as primeiras estrelas começaram a brilhar entre 200 e 300 milhões de anos após o Big Bang e expulsaram a Era das Trevas. Quando os primeiros corpos celestes reluzentes se uniram em galáxias plenas e quão rápido elas cresceram, ainda é completamente incerto. Uma primeira pista para a solução desse enigma galáctico foi fornecida por algumas das primeiras imagens do James Webb. Já em julho de 2022, especialistas anunciaram que o telescópio espacial havia detectado uma série de galáxias, algumas das quais já existiam 300 milhões de anos após a formação do universo. Comparadas às estruturas que floresceram nos milhões de anos seguintes, essas ainda eram significativamente menores e de menor massa. Um esquema que concorda perfeitamente com os modelos oficiais dos pesquisadores, porque, afinal, a densidade da matéria no universo jovem simplesmente não era suficiente para formar galáxias do tamanho da Via Láctea. Ou será que era? O que começou como a descoberta de 6 pontos de luz avermelhados discretos acabou por desencadear uma das maiores crises astronômicas do passado recente. Mas o que havia acontecido? Embora as galáxias recém-descobertas sejam de idade comparável às detentoras do recorde anteriores, elas são quase tão massivas quanto nossa galáxia natal é hoje. Que a pesquisa astronômica agora é mais rica em um mistério tentador é graças à equipe liderada por Ivo Labé, da Universidade de Tecnologia de Swinburne, em Melbourne. Após examinar minuciosamente uma série de imagens tiradas pela câmera de infravermelho próximo, os especialistas finalmente se depararam com as fontes de luz mencionadas. Com a ajuda do desvio para o vermelho, os cientistas calcularam que a luz daqueles objetos precisou de mais de 13 bilhões de anos para alcançar nossos olhos aqui na Terra. Consequentemente, estamos lidando com estruturas que já existiam entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang. A avaliação das características forneceu novamente a percepção de que o Webb havia capturado 6 galáxias muito antigas na imagem. E, de fato, 6 galáxias tão massivas que contradizem as suposições usuais da cosmologia. Um beco sem saída astronômico. Em vez de encontrar os esperados anões galácticos, o Webb identificou estruturas que eram quase tão massivas quanto a Via Láctea, apesar de sua data de formação precoce. Se seguirmos a análise dos dados coletados, as coleções de estrelas gravitacionalmente ligadas já possuíam mais de 10 bilhões de massas solares naquele momento.
Uma delas pode até ter ultrapassado a marca de 100 bilhões de massas solares. O problema? Segundo o nosso conhecimento atual, isso era simplesmente impossível. Um pensamento que também passou pela cabeça dos cientistas, que a princípio acharam que haviam cometido um erro. No entanto, essa suspeita não pôde ser confirmada em investigações de acompanhamento detalhadas. A única esperança restante dos especialistas consiste no fato de que os 6 objetos não representam, na verdade, as galáxias mais massivas da época primitiva, mas outras formações, como buracos negros escondidos atrás de uma parede de poeira impenetrável. Mas se você pensa que isso resolve o mistério, está enganado. Mesmo nesse caso, teria havido muito mais massa estelar no universo primitivo do que se supunha, já que logo após o Big Bang, não existia matéria normal suficiente para formar tantas estrelas em tão pouco tempo. Os objetos detectados contradizem praticamente todas as teorias cosmológicas comuns. Mesmo que apenas uma galáxia se revele real, isso ultrapassaria os limites das nossas suposições anteriores. Para poder explicar a existência dessas estruturas, a densidade da matéria no cosmos primitivo teria que ter sido até 5 vezes maior do que se supunha. A outra explicação, não menos misteriosa, baseia-se no fato de que as galáxias se desenvolveram de uma maneira que até agora era completamente desconhecida para nós. O debate sobre o Big Bang. Isso e outras descobertas fazem com que cada vez mais pesquisadores se afastem da teoria do Big Bang. Muitos astrônomos que mostram um ponto de vista mais alternativo reclamam que não são ouvidos nas revistas científicas. Além disso, quem expressa dúvidas sobre as teses existentes é frequentemente visto até como louco. No entanto, uma coisa é indiscutível. Os especialistas que ainda se apegam ao Big Bang são confrontados repetidamente com perguntas às quais não há respostas claras, especialmente as perguntas do porquê e do como. Como pode ser que 13,8 bilhões de anos atrás algo tenha surgido do literalmente nada? Pode alguma coisa se formar a partir do nada? E havia um motivo convincente para isso? Ou foi mero acaso? A esse respeito, Stephen Hawking apontou que o tempo em si começou apenas com o Big Bang. Consequentemente, esse processo não poderia ter sido desencadeado por algo ou alguém. Igualmente controversa é a questão da radiação e da densidade uniformes no cosmos. Não importa em que direção ou a quais distâncias olhamos, em grande escala, existem densidades e distribuições semelhantes de galáxias, nebulosas e radiação em todos os lugares. Os especialistas conservadores explicam isso com a inflação cósmica, enquanto outros especialistas assumem essa suposição e a desenvolvem um pouco mais. Segundo a inflação caótica, é concebível que esse processo tenha parado apenas em algumas subáreas em forma de bolha e continue eternamente em outros lugares. Isso também significa que uma multiplicidade de subuniversos é formada nas bolhas, onde cada mundo cósmico contém suas leis físicas individuais. Diante desse contexto, surge uma questão fundamental. E se o cosmos não representar o grande todo, afinal? Mais ainda, e se outro universo já existisse antes do nosso? Nesse caso, o Big Bang teria que se transformar num grande salto. Teorias alternativas. Se seguirmos essa teoria, palavras como início e fim são irrelevantes no contexto cósmico. O que comumente chamamos de Big Bang foi, na verdade, nada mais que uma transição cíclica. Assim que um universo morre, um novo cresce a partir dele. Segundo isso, o universo, que faz parte de uma estrutura multidimensional dentro desse modelo, está sujeito a um ritmo eterno de colapso e ressurreição. Mas, de longe, essa não é a única abordagem explicativa que levou o campo para além da teoria do Big Bang. Já em 1955, por exemplo, um artigo apareceu no Cosmic Times da NASA, argumentando que nunca houve um Big Bang, porque o universo existe há um tempo infinito. A expansão do cosmos também é inexistente.
A formação constante de matéria apenas dá a impressão de que o universo está se expandindo constantemente. A teoria de origem mais emocionante e mais controversa vem novamente do mundo da física quântica e da teoria das cordas. Supostamente, experimentos mostraram que o universo e tudo nele, na verdade, não existe. Em termos simples, o que percebemos como o universo visível nada mais é do que um holograma plano projetado sobre uma esfera. Consequentemente, é possível que nós, junto com nossa realidade, sejamos o resultado de uma simulação superior. O que à primeira vista soa como o enredo de um estranho filme de ficção científica, pode na verdade ser reconciliado com a chamada escala de Kardashev. Essa categorização indica o quão desenvolvida uma civilização está com base no seu uso de energia. Se realmente existe uma civilização do tipo 3, capaz de usar o poder total de uma galáxia inteira, ela poderia ter conseguido criar uma simulação perfeita com a ajuda de um chamado cérebro de Boltzmann. Mas se realmente gostaríamos de saber a verdade em tal caso, é outra questão inteiramente. E com isso, obrigado por assistir. Sinta-se à vontade para se inscrever e deixar um joinha se gostou do nosso vídeo. Agora, estamos curiosos para saber sua opinião. Você ainda acredita na teoria do Big Bang? Ou as explicações alternativas parecem mais plausíveis para você?